qual é a variação dessa função quando você vai na direção positiva de x, saindo do ponto 1 e 1. Okay? Então, primeiro a gente encontra o vetor. A direção positiva de x ela é indicada por esse vetor, okay? Que é um vetor unitário que tem a direção positiva de x. E agora, o que a gente faz? Então, nós temos a função. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o quê? As derivadas parciais desta função. Ok? Então, vamos pegar essa função e encontrar as derivadas parciais, h de x e h de y. Ok? Então, encontrando essas derivadas parciais, vamos ver como é que fica isso. Olha, então, h de x, tá? Significa que nós vamos pegar isso daqui e derivar em relação a x. Tudo bem? Então, se a gente deriva isso aqui em relação a x, o resto é número, é constante. Ok? Então, para a gente poder derivar isso, vamos reescrever a função de uma forma um pouco mais fácil, tá? Para a gente enxergar. Então, isso aqui seria a mesma coisa que 2 negativo x ao quadrado menos y ao quadrado mais 10 elevado a menos 1 meio. Porque era um radical no denominador, nós passamos isso para o numerador, então ficou menos 1 meio. Ok? Muito bem. Agora, então isso aqui, por enquanto, ainda não é h de x, tá? Isso aqui é só a função h, por enquanto, h de xy. Ah lá, então isso aqui é h de xy escrito de uma maneira mais fácil para você derivar. Agora vamos achar o h de x, que é a derivada parcial disso em relação a x. Então seria o quê? Menos meio, que multiplica 8, que multiplica tudo isso que está dentro do parêntese, elevado a menos meio menos 1, porque você derivou, que multiplica a derivada do que tem dentro em relação a x. Então, derivando o que tem dentro em relação a x, 2 vezes 2 dá menos 4x. Tá ok? Então, essa daqui é o nosso derivada parcial em relação a x, ok? Vamos lá. Ivo, mais um link, ok? Muito bem, agora vamos achar a derivada parcial em relação a y. Achamos em relação a x, agora vamos achar em relação a y. Tudo bem? Então, achando isso em relação a y, vamos ver como é que fica. Vamos lá. Encontrando isso aqui em relação a y, vamos fazer isso na outra página, tá? Então, nós vamos fazer essa mesma derivação, só que aí deriva aqui em relação a y. Então, fazendo esse cálculo, vamos ver como é que fica isso. Então, nós sabemos que a função h de xy ela é dada por 8 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado mais 10, isso aqui elevado a menos meio. Agora vamos derivá-la em relação a y. Ok, derivando em relação a y, então nós vamos ter menos meio, que multiplica 8, ok? Menos 2x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 10, elevado a menos meio, menos 1, porque nós derivamos vezes a derivada do que tem dentro em relação a y. Ok? Então, derivando o que tem dentro em relação a y, dá menos 2y. Tudo bem? Então, nós temos agora o h de y. Ok. Só que o ponto em questão, o ponto que a gente está procurando, né, é o ponto 1 e 1. Então, primeiro, agora nós vamos ver quanto que dá o h de x quando você substitui o ponto 1 e 1 e depois o h de y. Quanto que ele vale numericamente quando eu substituo no lugar de x e y os valores 1 e 1. Tá bom? Então, primeira coisa, vamos achar o h de x aqui. Então, seria, se a gente pegar e simplificar, tá? Aqui seria 8 por menos 2 dá menos 4.
que multiplica menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 10. Isso aqui elevado a menos 3 meios, que é o quê? 1 meio somando com menos 1. 1 meio negativo com menos 1, tá? Que é o que nós temos aqui, ó. Ok. Isso daqui vezes a derivada do que está dentro, tá? Então, nós já vimos a derivada que está dentro, então é menos 4 vezes x. Então, aqui, menos 4 vezes o x do ponto de partida, que é, ok? Menos 4 e 1. Então, isso aqui vai dar h de x, que é igual... Ivo, por gentileza, você está me ouvindo, Ivo? Então, isso aqui seria menos 4, menos 2, menos 1, mais 10, ok? Elevado a menos 3 meios, vezes menos 4. Fazendo, então, essa conta, vamos fazer lá, menos 4 vezes menos 4 dá 16, sobre, tá? Vamos somar aqui, ó. 2 com menos 1 dá menos 3, com 10 dá 7. Então, aqui embaixo nós teríamos 7 elevado à raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Tá? Então, aqui deu 7, passa isso para baixo e transforma isso daqui em raiz. Ivo, você está me ouvindo? Então, vamos ver como é que fica isso. Vamos fazer a conta agora, né? Elevar 7 ao cubo. Então, 7 elevado ao cubo, 343. Agora nós vamos tirar a raiz quadrada. Ok? Raiz quadrada disso vai dar 18,5. Então, vai ficar 16 dividido por 18,5, aproximadamente. Tá bom? Então, vamos dividir. 16 dividido por 18,5, 0,9 aproximadamente, ok? Então, o valor do h de x é mais ou menos, né, aproximadamente 0,9. Ok. E agora, vamos achar o h de y. Tá bom? O h de y, então, seria o quê? H de y seria menos 4, que multiplica tudo que está lá dentro, 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 10. Ok? Isso aqui elevado a menos 3 meios, vezes quem? Vezes menos 2 vezes y. Tá bom? Então, seria menos 2 vezes 1. Então, isso aqui seria menos 4, que multiplica menos 2, menos 1, mais 10, elevado a menos 3 meios, que multiplica menos 2. Então, o h de y seria igual a 8, que multiplica. Aí a gente já poderia passar o 7, que vai dar ali dentro, para o denominador, ok? 7, tudo bem? Então, isso aqui ficaria 8 dividido por aproximadamente 18,5. Vamos fazer esta divisão, ok? Então, 8 dividido por 18,5. Então, vai dar 0,4 aproximadamente. Tudo bem? Então, o h de y é 0,4. Então, o que nós temos? Temos o h de x, que é 0,9. Temos o h de y, que é 0,4. Tá ok? E agora? Como que a gente acha a variação dessa função na direção do eixo x? Então, a variação de h, né, partindo do ponto 1, o vetor gradiente nós já temos, ele seria o quê? 0,9 e 0,4. Essas são as coordenadas do vetor gradiente. A variação da altura, quando você vai na direção de u, seria dada pelo produto do gradiente da função h vezes o vetor u. Quem é o gradiente? 0,9 e 0,4 vezes o vetor u. Quem é o vetor u? Nós vimos que é 1 para x, 0 para y, porque é um vetor que
segue sempre na direção de x. Fazendo o produto escalar, então nós temos 0,9. O que é isso? 0,9 metro de altura, né, por metro. Então, o que significa? Cada vez que você segue na direção do eixo x com esta função, o que vai acontecer? Cada vez que você segue na direção do eixo x, tá? A altura que você vai estar subindo com este oleoduto é o quê? É de 0,9 metros de altura em cada metro linear que você caminha. Tá ok?